Olá, boa tarde. Você acompanha agora alguns destaques desta segunda-feira. E o Brasil já chegou a 78 casos confirmados de varíola do macaco. E São Paulo é o estado com maior número de casos da doença. O estado de São Paulo já tem 53 casos confirmados da varíola do macaco. Em seguida, na lista aparecem Rio de Janeiro com 16, Rio Grande do Sul com 2, Minas Gerais com 2, Ceará com 2, Distrito Federal com 1, Paraná com 1 e Rio Grande do Norte com 1. Além disso, o país contabiliza pelo menos 29 casos suspeitos. Na relação oficial do Ministério da Saúde, foram registrados 76 casos da doença. O Ministério diz ainda que segue em articulação direta com as secretarias dos estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. No fim de junho, a Organização Mundial de Saúde declarou que, nesse momento, a situação ainda não é de emergência na saúde de importância internacional. Apesar de admitir preocupação com a doença, a OMS entende que o surto não é tão grave como a pandemia de Covid. Autoridades sanitárias têm dito que o poder de contágio da varíola do macaco é menor que o da Covid, assim como a ocorrência de casos graves da doença. O relatório da proposta de emenda à Constituição que concede vários benefícios à população, a PEC social, deve ser votado até a quinta-feira na Câmara. A proposta, que foi aprovada pelo Senado, prevê o reconhecimento do estado de emergência e libera mais de 41 bilhões de reais em auxílios. O deputado Danilo Forte foi escolhido como relator da PEC dos benefícios, que concede, entre as medidas, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais ao mês. A proposta foi aprovada com amplo apoio no Senado e agora deve ter sua tramitação acelerada na Câmara. A previsão é que o relatório seja votado pela Comissão Especial até o dia 7. O relator disse que as medidas vão ser discutidas em reuniões com líderes partidários. Além do aumento do Auxílio Brasil, o Vale Gás vai para cerca de R$ 120 reais a cada 2 meses. O texto também cria um auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros e um auxílio ainda sem valor definido a taxistas. Essas medidas seriam válidas até o dia 31 de dezembro deste ano. A matéria deve ser anexada a outra proposta que já tramitava na casa, a PEC dos biocombustíveis. O objetivo é ganhar tempo e aprovar o texto o mais rapidamente possível, sem a necessidade de que o mesmo seja votado também em comissões parlamentares. A partir de hoje, a conta de luz fica mais cara em São Paulo. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste anual das tarifas da distribuidora aos consumidores, em média em 12%. Já foram aprovados aumentos na energia em outros 9 estados, mas a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deve ajudar a frear o impacto do aumento para o consumidor e aliviar a pressão na inflação. O projeto de lei que classifica energia elétrica, combustível, transportes e comunicações como itens essenciais entrou em vigor no dia 27 de junho. O texto limita a alíquota ao mínimo cobrado por cada estado, que varia entre 17% e 18%. O objetivo é segurar a inflação, que acumula alta de 12,04% nos últimos 12 meses, segundo a prévia para o mês de junho, calculada pelo IBGE. Mas um efeito compensa o outro. A redução do ICMS também deve causar a queda de 9% nas contas de energia. E isso permite que a conta de energia fique abaixo da inflação média em 2022. Essa correção freia um pouco a pressão de custos que a energia depositou na inflação a partir da última crise hídrica, em que foram usadas bandeiras tarifárias, deixando os valores mais altos. A ANEEL informou que a redução do ICMS atenuou o preço final da energia para os consumidores da Enel São Paulo em 10,4%. Outras medidas para reduzir a energia também têm ajudado a baratear a conta, como o projeto que prevê a devolução de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras de serviço público de distribuição de eletricidade. A alta nas ações da Eletrobras já superou o rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desde a privatização, os papéis da empresa já subiram pouco mais de 14%.
A Eletrobras concluiu o seu processo de privatização em 13 de junho, após ofertas primárias e secundárias de ações que fizeram o governo deixar de ser o acionista majoritário. Desde que foi aberta para investimento de trabalhadores que tinham saldo no FGTS, o papel valorizou pouco mais de 14%, passando de R$ 40,10 para R$ 45,85 na última semana. O FGTS tem rendido entre 5% e 5,5% ao ano e existem alguns aditivos que podem fazer com que o rendimento chegue à casa de 9%. Baseado nesse valor e considerando a alta das ações da Eletrobras, uma pessoa que optou por usar parte do valor que possui no FGTS para comprar ações durante a oferta, teve um rendimento de mais de 1 ano e meio do fundo. O cenário é favorável para a Eletrobras e especialistas acreditam em um potencial para que as ações subam ainda mais. Economistas afirmam que mesmo com um alto rendimento em relação ao FGTS, não significa que os investidores devam vender as ações assim que for possível, ou seja, em 12 meses. Isso porque o setor elétrico brasileiro tem uma perspectiva positiva no médio e longo prazo, já que o Brasil tem previsão no crescimento de demanda. Subiu para 7 o número de mortos no desabamento de um pedaço da geleira da Marmolada, nos Alpes italianos, em uma tragédia que é atribuída por ambientalistas à crise climática. Os trabalhos de busca prosseguem para encontrar 18 pessoas ainda desaparecidas. Além dos mortos e desaparecidos, o incidente deixou 8 feridos, sendo que 2 estão em estado grave. Entre os mortos estão pelo menos 3 cidadãos italianos, dos quais 2 eram guias alpinos e 1 da República Tcheca. O desastre natural aconteceu no domingo, após uma onda de calor. Os drones estiveram em operação a noite toda e ainda estão, agora guiados por operadores em busca de sobreviventes. A busca continua com segurança com os drones enquanto aguardam para verificar a firmeza da geleira. Neste momento é difícil para os operadores em uma situação perigosa. Na véspera foi registrada uma temperatura recorde de 10 graus no topo da geleira, enfraquecida pelo aquecimento global. A onda de calor que atingiu toda a península italiana acelerou o derretimento. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgado em 1º de março, o derretimento do gelo e da neve é uma das 10 principais ameaças causadas pelo aquecimento global. O IPCC alertou que as geleiras da Escandinávia, Europa Central e Cáucaso podem perder de 60% a 80% de sua massa até o final do século. E agora um pouco de cultura. Uma exposição em cartaz no Rio destaca o trabalho do pintor Cândido Portinari. Confira. Uma exposição no Rio de Janeiro apresenta obras pouco ou nunca vistas do pintor Cândido Portinari, que completaria 120 anos em 2023. A exposição Portinari Raros está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil. Estou amando a exposição, eu não tinha tanto conhecimento da obra do Portinari, conhecia, mas não com essa profundidade, estou achando espetacular a exposição. A primeira impressão é que ele traz muita cor. Traz muito sentido em todas essas figuras, então a gente meio que mergulha dentro dessas imagens. Essa é a grande importância, às vezes, acho que realmente do museu, né, da cultura em si. A gente poder mergulhar dentro de todo o mundo artístico de cada artista, independente de qual tipo de arte que ele possa expor, né. Na obra de Portinari, há referências expressionistas, cubistas, renascentistas, entre outras. A exposição Portinari Raros, uma oportunidade de todos assistirem e conhecerem de perto a obra desse grande artista brasileiro. A exposição mostra um Portinari um pouco conhecido, um Portinari que esteve ausente das galerias e dos museus durante todo esse tempo. A exposição mostra a fauna, a flora, os tipos, mostra os costumes e as brincadeiras de criança. A exposição termina com o Carrossel Razoné, uma projeção de todas as 5.400 obras do artista ao longo de sua carreira. A mostra vai ficar no primeiro andar do Centro Cultural do Banco do Brasil até 12 de setembro. Vale a pena conferir.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.